Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, que bênção. Coloque a mão no ombro do seu irmão e fale: eu te abençoo nessa noite. Com a porção maravilhosa do Senhor. E que o Espírito do Senhor possa falar ao teu coração. Amém? Ele sorriu na hora que você falou isso? Se não, você ministra de novo. Até ele começar a acreditar que é possível que ele seja um tabernáculo real de Deus. Amém, queridos? Nós estávamos aqui ontem e estava gostoso, estava muito bom. A vontade é não ter nem terminado. E como o louvor estava aqui agora, a vontade é não ter terminado. E ontem nós estávamos falando exatamente isso, sobre ser tabernáculos, de sermos adoradores reais, de consumarmos aquilo que Deus tem como matéria de propósito para as nossas vidas. E nós estamos carentes disso, porque nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos chamou para ser. E conversamos sobre muitas coisas, e eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor já está preparando e fortalecendo uma mocidade para esse lugar, como já o é, mas mais forte ainda, porque estará na dependência total do Senhor Jesus. Amém, queridos? E na hora que estávamos cantando aqui, eu não sei se você percebeu, eu estava desse jeito, não sei você, mas na hora que nós estávamos cantando aqui, eu comecei a empolgar do lado de lá, é claro, óbvio, porque o Espírito Santo de Deus, ele te motiva para poder adorar a Deus, não é verdade? Ele vai mexendo com você e você vai entrando e vai embora. E eu estava ali e tal, aí de repente na hora que eu comecei, qual eu vou mesmo? Aí acabou. Eu falei, não, gente, peraí, não, mas aí acabou. Eu não sei quanto a vocês, mas adoração em matéria de cântico, e quando nós falamos, ela tem que fluir de uma forma que ela alcance a veracidade das palavras que são proferidas dos nossos lábios. E tem momento que ela alcança. E tem momento que você vê a sua imperfeição, mas ela alcança. E você fica emocionado. Você fala, não, pai, é isso que eu quero mesmo, apesar de eu não estar conseguindo, mas é isso que eu quero. Eu quero ser melhor do que eu sou agora. Eu quero fazer melhor para o Senhor do que eu faço. Eu quero transformar aquilo que é impossível, esse monturo, esse resto, aqui em alguma coisa que venha trazer benefício para o Senhor. Essa madeira torta, essa madeira acácia torta, mas que é utilizada e foi utilizada para fazer o templo do Senhor. Essa mesma. Então é isso. E tem hora que a gente consegue, o negócio fica gostoso. Eu estava ali, aí na hora que eu ia soltar a voz, que eu falei, eu vou aproveitar que está todo mundo cantando, né? Falei, agora eu solto. Aí na hora, a pessoa acabou, eu, meu Senhor. Aí foi mais para o espírito do que pela voz. Mas aonde que eu quero chegar com você, meu irmão e minha irmã? Aqui o Espírito nessa noite fale tão forte ao seu coração, nas palavras que serão proferidas, com o que aqui será ministrado, que ela venha realmente transformar a sua vida de uma forma sobrenatural. Que ela venha te trazer o conserto que você precisa, a força que você precisa, aquela vontade que você precisa para continuar um evangelho genuíno. É isso. Eu espero que essa palavra hoje, ela faça para você, vamos! E que se o irmão não entendeu o que está do seu lado, você fala, vem comigo, meu irmão. Se o outro ainda não entendeu, segura na mão e vamos embora, porque é hora de ir. Porque o Senhor irá à nossa frente, labutando e pelejando em nome dEle, porque o nome dEle é poderoso. Aí você fala, pastor, tem alguma coisa a ver talvez com a sua ministração? Tudo tem a ver, né? Ontem, na hora que nós estávamos falando aqui, aí, num negócio que nós perguntamos, aí a pessoa falou assim, Jesus. Aí, né, a resposta foi Jesus. Eu falei, não, se você falar Jesus em tudo, vai dar certo, porque tudo é Jesus realmente. Mas eu queria que você abrisse junto comigo para examinar as Escrituras, em uma parte que você já examinou muitas vezes, mas em Juízes, no capítulo 6. E eu estava falando com o pastor Samuel, eu estava falando, pastor Samuel, eu não sei se eu vou ministrar sobre ele ou se eu vou ministrar sobre o outro, porque eu estou tentado nesse momento
a falar também sobre o outro personagem, e era José. Mas aí o Gideão vinha na minha cabeça, e eu falei, mas quantas vezes já foi ministrado sobre Gideão? Quantas vezes esse povo já deve ter escutado sobre Gideão? Mas ele falou assim, mas Gideão é bom que você ministre sobre Gideão. E o mais interessante é que eu comecei a fazer os esboços em casa, aí pega um livro, pega o outro, e conversa com Deus, e vai aquela coisa toda. Aí quando eu assustei, eu tinha feito 3 páginas estudando. Eu falei, gente, meu Deus, eu tenho menos de uns 30, 40 minutos, 3 páginas. Mas o negócio ficou gostoso, e eu tive até que deixar uma parte agora para o final, para poder fazer a última leitura. Mas por quê? Aquilo que a palavra fala no seu coração, aquilo que ela mexe com você, aquilo que ela vai introduzindo em você, você fica animado. E eu quero que você acompanhe junto comigo. E eu gostaria que você abrisse, já abriu aí, capítulo 6, no versículo específico, no 14. Vamos ler o 12 também, o 14. Ai, dá vontade de ler tudo, né? São, nossa, 6 a 8, ler capítulo. Mas eu vou me conter, tá? Capítulo 6. Vamos ler o versículo 12. Quando o anjo do Senhor, todo mundo amém? Acharam? Graças a Deus. Quando o anjo do Senhor apareceu, Gideão lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. 2. O Senhor é contigo, homem valente. Ontem nós falamos que 3 vezes é sinal de mudança. Então é 3 vezes que será falado. Pastor, o que é isso? É uma forma profética. Não tem nada de místico nisso, é profético. Vamos lá? E aí agora, no 14. E o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Eu vou pegar 2 tópicos. Vai nessa tua força. Não te enviei eu. Vai nessa tua força. Não te enviei eu, diz o Senhor. Eu preciso ainda fazer mais uma oração. Eu preciso fazer essa oração. Eu preciso que você entre junto comigo nesse aqui. Em nome do Eterno, você não vai sair daqui hoje, meu irmão, sem que essa palavra chegue até o mais íntimo e profundo do seu ser. Não saia daqui sem isso. Não faça isso com você. Te dê uma chance nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, nós clamamos pela Tua presença mais ainda, Senhor. Deus, foi ministrado louvores ao Senhor, Pai. Foi cantado cânticos especificamente para o Senhor, Pai. Foi, Deus, colocado o Senhor foi entronizado em nossos corações agora, Senhor. Eterno, mas agora nós queremos mais ainda, Senhor. Nós queremos comer dessa palavra, Senhor. Nós queremos, ó Deus, digerir, Senhor, cada parte, cada texto, Deus, dessa palavra, para que ela fique tão forte e solidificada em nossas vidas, a ponto, ó Deus, que os problemas, as dificuldades, as tribulações e as guerras venham, mas em nome do Senhor, Pai, nós iremos, porque essa força que foi gerada em nós vem de um lugar que nenhum outro homem pode dar, vem do lugar dos, ó Deus, que só o Senhor pode conceder, Pai. Por isso, nesse momento, nós te pedimos, Pai, fique conosco. Tire, Senhor Deus, todo o pensamento contrário. Tire nesse momento, Senhor Deus, toda a ansiosidade. Tire nesse momento, Deus, toda a tristeza. Tire nesse momento, Deus, todo e qualquer pensamento que possa desviar a atenção deste teu povo agora, Pai. Ó Deus, para o objetivo real, Deus, dessa noite. E nos ajude, ó Deus, a alcançar agora, através da tua misericórdia, o querer e o desejo do Senhor, Pai. Amém, amém, amém. E eu estava pegando, na hora que eu peguei na parte de um dicionário que eu amo, que é da parte que ele traz uma terminologia das palavras no hebraico. E na hora que eu peguei Gideão, eu fiquei, não é possível, ele não fala isso. E eu olhei e falei, Jesus, não pode ser, gente. E uma das referências falava o seguinte, o significado de Gideão, ele refere-se à derrubada de ídolos.
Mas eu falei, Senhor, esse talvez foi o outro nome que foi dado para ele. Mas antes de começar aqui, eu preciso fazer vocês lembrarem daquele período que estava acontecendo com Gideão. Eu não posso chegar nele antes. Primeiro eu quero lembrar para vocês do que Israel estava vivendo. Israel ele tinha se comprometido com o Senhor, mas Israel começou a mudar os caminhos do Senhor e começou de novo a adorar ídolos, começou de novo a se envolver com aquilo que o Senhor havia dito para você. Quando você estiver naquela região, quando você estiver em alguma localidade, quando você estiver no meio de outros povos, não sejais como aqueles povos, não adorais outros deuses como eles adoram. Israel, por causa do modismo, por causa da região onde eles estavam, eles começaram a ter a mesma prática daquele povo, começou a fazer as mesmas coisas, começou a adorar outros deuses, começou a esquecer de quem era o Deus de Israel, começou a esquecer de toda a história que havia, que os seus pais contavam sobre a trajetória que eles tiveram na parte do Egito, de como foi vitorioso, de como Deus os livrou, de como Deus operou, como é que Deus sustentou aquele povo durante 40 anos. Israel esqueceu disso, não tinha mais homens que contassem essas histórias, parece que os anciãos já estavam cansados de contar essas histórias, porque os jovens já não acreditavam mais na parte dessas histórias, porque ele vai se perdendo, muitas vezes, nos momentos em que vai vivendo aquela história, ela vai ficando um pouco mais longe, você vai esquecendo daquilo que outrora você recebeu do Senhor. E o que foi que aconteceu com Israel? A mesma coisa. Israel começou a viver momentos totalmente contrários à vontade de Deus. E tem uma coisa gostosa, viu, meu irmão? Se você está aqui hoje, se você está aqui nesse lugar hoje, é porque existe um propósito real na sua vida. Ah, pastor, já ouvi muito isso. Isso é um chavão. É um chavão? Não. É uma verdade, é uma realidade para a sua vida. Você, ao entrar aqui, você começa já a ser marcado com um propósito. O propósito de melhorar, o propósito de fazer aquilo que Deus está querendo que você faça. Você começa a fazer isso. E com Gideão, irmãos, vocês vão entender por que um homem é chamado e por que ele é determinado para fazer alguma coisa. Por que uma nação, às vezes que tem tantos homens e talvez somente um grupo assume o compromisso de fazer a diferença. Então, naquele momento eles estavam vivendo isso. A desesperança, eles eram, sabe, como agora no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E o mais interessante no 2, prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que eles estavam nos montes, nas cavernas e nas fortalezas, eles estavam escondidos. Aqueles homens a qual o Senhor tinha designado para eles ter uma terra, eles estavam agora escondidos por causa dos midianitas. E depois vocês vão ver também que os amonitas estavam nisso, porque, olha, meu seguinte, os amalequitas estavam nisso. Escondidos em cavernas, escondidos porque não podiam viver na terra a qual o Senhor tinha designado que eram deles. E eles a perderam porque voltaram os seus caminhos para outro lugar. Tá. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Ezequiel, não precisa abrir, pode deixar. Ezequiel capítulo 18, diz assim no versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Lá no tópico C, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. No 21, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então, vou repetir para você: se um ímpio se converter de todos os seus maus caminhos e fizer aquilo que é justo diante do Senhor, Deus esquecerá que o Eterno te abençoe, filho. Deus esquecerá de toda a sua iniquidade e lembrará agora da justiça praticada. Então, meu amado querido, só lembrando uma coisa, abre um parênteses aí, esquece um pouquinho agora de Gideão e olha para a sua vida. Deus não quer, de forma alguma, saber o que você fez há 5, 10, 20, 30 minutos atrás. Deus quer saber o que você vai fazer agora. O que você vai fazer depois de ouvir, depois de receber, qual vai ser sua atitude? Deus quer saber desse momento. Ele quer saber o que vai acontecer na sua vida agora. Porque se você se converter de todos os seus maus caminhos, seja da sua impiedade, Deus esquecerá de toda a sua iniquidade e lembrará agora da justiça que você há de praticar.
Volta comigo junto para Gideão aqui. Porque, mas não, antes de voltar para o Gideão, pega comigo o outro tópico aqui, porque é triste. Mas, desviando o justo, no versículo 24, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e o seu pecado com que pecou, nele morrerá. Significa, se o justo agora deixar de praticar sua justiça e começar a praticar iniquidade, Deus também te esquecerá de toda a justiça praticada e lembrará da sua iniquidade. Segura isso aí. Não esquece não. Eu vou fechar minhas ideias no final. Ok? Amém? Volta então comigo. Vamos lá. Volta comigo para Juízes. E ali naquele momento, Israel estava desesperado. Israel, tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles faziam, era disseminado literalmente. E o mais interessante, que os midianitas e os amalequitas, eles não tinham só o prazer de chegar e de assolar aquele povo. Eles levavam tudo que eles tinham plantado, tudo que eles tinham, jumentos, tudo que eles tinham em matéria, ovelhas, o que fosse, e eles destruíam tudo. Oh, glória! Eles destruíam tudo. Porque eles queriam assolar definitivamente, queria que literalmente Israel fosse disseminado, fosse eliminado da face da terra. Lembrando, meus irmãos, talvez você pergunte assim, mas meu Deus, será que você lembra onde, quem são os midianitas? Talvez você se perca, falando assim, poxa, mas por que esse povo, o que esse povo tinha contra? Meus irmãos, se vocês forem ver a parte da linhagem dos midianitas, você vai ficar assustado, porque eles eram, de uma certa forma, eles eram filhos da concubina de Abraão, lá de Quentura. Lembra? Abraão, quando morreu Sara, a Quentura, eles tiveram filhos, e um deles era Midian. Por isso que os midianitas vinham da tribo de Midian. E que foram também, de uma certa forma, instruídos, mas não como a descendência, que nós sabemos muito bem, que foi, no caso aqui, foi Isaac. Mas esse povo eles se perderam em toda a parte e adoravam a Deus Baal e tudo mais, queridos. Eles eram envolvidos com ídolos e tudo mais. Aquilo que eu disse para vocês, que Israel também estava acontecendo com Israel, porque estava vivendo junto com eles. E naquele momento eles tinham prazer, eles tinham necessidade de eliminar literalmente Israel da face da terra. Por quê? Israel trazia uma marca. Israel trazia uma evidência da presença real de um único Deus. Israel trazia isso consigo. Israel trazia uma marca que era registrada. Fecha um pouquinho aí, agora acompanhe. Você, meu irmão, traz uma marca registrada. Você, meu irmão, traz também quando as pessoas olham para você, eles estão esperando uma atitude diferente daquilo que todo mundo toma como base, como aquilo que é o corriqueiro, com aquilo que é normal. Todos esperam de vocês alguma coisa diferente. E eu digo para você, o inimigo, o adversário, Satanás, ele não tem prazer de forma alguma nas vitórias que você obtém, nos momentos, nas labutas, e a qual você está sendo às vezes assolado. Ele não tem prazer nisso. Volta para Gideão aqui junto comigo. E naquele momento, vivendo aquilo, diz que o povo estava desesperado. E ali solta uma profecia. No capítulo 6, no versículo 8, Juízes, no capítulo 6, versículo 8, diz assim: enviou-lhe o Senhor um profeta, que lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos quantos o oprimiam, eu os expulsei diante de vós, e vos dei essa terra. Eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos outros deuses, os deuses dos amorreus, nem cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Israel não ouviu a voz de Deus. Israel fechou o seu coração com a dura serviço que ele tinha e não ouviu a voz de Deus. Às vezes nós estamos tão impregnados com as dificuldades, problemas que nós estamos enfrentando, até aquele momento nós achamos que Deus não está ali naquele momento, que Deus não está fazendo a obra, que Deus não está operando,
E começamos até mesmo a blasfemar, a ir contra Deus, a dizer que Deus não opera na sua vida. Começamos a achar que Deus está longe, que Deus não tem o poder, que Deus não tem essa autoridade, ou melhor, que você está esquecido de Deus. E eu vou te mostrar aqui, meu irmão, que o povo ele clamou para que mudasse a história dele, como qualquer um outro clama quando quer mudança em sua vida, quando quer se sentir livre das opressões, das dificuldades que são travadas. O povo estava desesperado também, porque eles não tinham líder também, eles não tinham ninguém que tivesse como base de referência, porque todos estavam cabisbaixos, todos estavam fugindo, todos estavam nas cavernas, todos estavam escondidos, ninguém queria ir para guerrear contra aqueles homens, porque nem unidos eles estavam. E agora nós vamos começar com uma parte que é Gideão. Quando Gideão começa, quando ele é chamado, quando ele é falado. Agora, gente, abre um parênteses agora. A parte de Gideão é uma parte em que o próprio nome dele indica a ação daquilo que iria acontecer. Às vezes nós carregamos um nome profético e às vezes nós não temos esse nome profético também. Às vezes Deus nos dá um nome profético para nós mesmos. Em Apocalipse fala que nós teremos, queridos, existe uma bolinha que vai estar lá com um nome que só você e Deus sabe. Esse nome, sabe o que é? É um nome que fala acerca daquilo que você foi aqui, daquilo que foi registrado. Eu creio que nessa forma, essa é uma explanação pessoal. Um nome que você tem como base de referência que Deus tem a seu respeito. Um nome onde só você e Deus vai saber. Esse nome já está lá, porque Deus conhece todos os seus dias, Deus sabe todos os seus dias, sabe das suas decisões, porque Ele é onisciente e onipresente. E aqui Ele começa, e Ele vai escolher um homem para ser selecionado, para fazer a diferença no meio daquele povo. E ali naquele momento, no versículo 11, diz assim: o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para esconder dos medianitas. Gente, largar, era um balde onde amassava as uvas, não tinha nada a ver com o trigo. E ele estava ali escondido, porque ele não podia aparecer. Se ele aparecesse, eles iriam de novo tomar aquilo que ele estava fazendo. E ali aparece um anjo do Eterno, aparece um anjo buscando, falando com ele, para dar aquele momento ali uma decisão na vida daquele homem, porque no coração daquele homem já havia sido gerado uma vontade enorme de fazer o diferencial no meio do seu povo. Meus irmãos, não pensem que um homem escolhido assim, que Deus fala, é esse. Não, Deus escolhe aqueles que estão com o coração determinados para fazer aquilo que precisa ser feito. Quer ver uma coisa? Irmãos, vocês já perceberam o seguinte, em relação à questão da política, em relação à questão dos problemas da nossa sociedade, abre parênteses aí. Em relação a esses problemas que nós enfrentamos, sempre nós falamos a devida frase. Sabe qual que é a frase? Nós falamos assim: alguém precisa fazer alguma coisa. Já repararam isso? A situação, às vezes um problema que está acontecendo, talvez até no meio da igreja, às vezes no meio do seu trabalho e tudo mais, ou na empresa que você está e tudo mais, aí você sempre fala assim: alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém? E você é o quê? Você quer um espectro? Você é o quê? Você é um nada? Alguém precisa fazer alguma coisa. E você é o quê? Você não é esse alguém? Você não é a pessoa que pode fazer a diferença no meio de onde você está para resolver os problemas que existem? Então volta aqui agora com o Gideão comigo. Eu vou ficar para lá e para cá, né? Mas aguenta firme, gente. Aguenta firme. Fala para o teu irmão, não se canse, meu irmão. Aguente firme. Ok. Tá. A metralhadora vai ter que ser maior agora, tá? A velocidade tem que ser maior. Eu tenho que passar isso para vocês. Vocês não podem sair daqui sem isso, não. Vamos lá. E naquele momento, Gideão, ele começa um diálogo com aquele anjo, né? Com o ser celestial. E aqui começa logo o seguinte: quando o anjo do Senhor apareceu, Gideão lhe disse: Senhor é contigo, homem valente. Foi o texto em que nós lemos: o Senhor é contigo, homem valente. Irmãos, eu quero estender aqui agora também, tá? O Senhor é contigo, mulher valente. Eu quero estender isso aí, tá bom? Ok? O Senhor é contigo, mulher valente. Eu acredito que existem Déboras aqui nesse lugar também. Amém, queridos? Eu acredito que existem Estérs, né, que vão fazer a diferença nesse lugar também. Eu acredito. Viu, queridos? E aí, naquele momento, é determinado
E ele quase que profético, trazendo à tona para Gideão quem você é. Você sabe que não vai dar tempo, gente, me perdoe, não vai dar tempo aqui, o negócio aqui não vai ter. Mas eu vou pegar a parte que haveria uma tradução mais segura, que seria o poretz em hebraico aqui. Poretz significa homem violento, homem valente, homem violento. Aí você fala, que isso, pastor? Como assim homem violento? Aquele que vai à frente, que vai rumando, aquele que vai, meu irmão. Nem aquele que fica, não. Aquele que vai labutando. Aquele que faz de tudo para alcançar os objetivos a qual foi traçado. Então, quando você lembrar agora de homem valente, o homem, como você olhar essa parte, que você lembre de aquele que rompe, aquele que está disposto a fazer, ou aquela que está disposta a fazer. Porque é muito fácil a gente passar o cajado para alguém, né? Mas só uma coisa, queridos, que se você tiver de passar um cajado para alguém, que você esteja correndo também na maratona, junto, e só passe depois que você alcançar aquilo que foi determinado para que você o fizesse. Aí sim. Ok, vamos lá. E Gideão então responde. A resposta de Gideão é a resposta que gostamos de dar sempre. É a resposta de: olha para mim, Deus. Olha para mim, eu sou pequenininho. Eu não sei fazer nada. Olha para mim, é a mesma resposta que a gente sempre quer dar para Deus, falando: eu não sou capacitado, eu não tenho esclarecimento, eu não tenho suficiência para poder analisar essas coisas. É a mesma. Olha só o que ele fala o seguinte: Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? Quer dizer, se o Senhor é ativo, se o Senhor tem feito as coisas nas nossas vidas, por que isso vem nos assolar? A culpa é do Senhor. Eu não sou a pessoa ideal para isso, que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir no Egito. Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor nos entregou. E eu não sou. Aí depois mais embaixo aqui, ó. O Senhor olhou para ele e disse: gente, você vai pensar o seguinte: por que você vai fazer eu repetir isso? Para ver se você acredita. Para ver se você acredita, pelo amor de Deus, pela misericórdia do trono da graça, para ver se você acredita nisso. Olha para o teu irmão. Fale com ele, olha nos olhos dele, no mais profundo dos olhos dele, olha no mais profundo, olha na pupila do olho dele e fala assim: vai na tua força. Olha na pupila lá no pupila, sabe, na hora que a pupila dele abrir, que significa que ele está pensando, fala com ele: vai na tua força, meu irmão. E ali, e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu. Respondeu Gideão: lá vamos mais um ai. Ai, Senhor. Com quem livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés. Tadinho de mim. Eu sou o menor da minha casa. Eu não estou apto para isso. Eu não tenho instrução. Eu não fui formado em guerra. Eu não fui colocado na frente. Eu não tenho aptidão para estar gerando alguma coisa. Eu sou um pobre coitado. Irmãos, cuidado que você pode estar utilizando a sua humildade, entre aspas, com a covardia em seu coração. Não seja covarde. Não te dê desculpas. Não use de artifícios na sua vida para não fazer aquilo que está em suas mãos. Aquilo que foi determinado para que você fizesse. Não é o outro, é você. E naquele momento, depois dessas palavras, tornou o Senhor
pela quarta vez, falando para ele, pela quarta vez designando: eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como um só homem. Meu irmão e minha irmã, em todas as batalhas da vida que você entrar, eu tenho a certeza e a segurança que Deus será com você, porque você carrega o nome do Senhor. Uma das frases mais lindas que, uma das frases mais lindas que Davi suscitou naquele momento, gente, Davi nunca mais falou tão bonito como naquele vídeo, onde a parte de todo o exército ali, o exército de Israel ali, e Golias chegava e atingia no mais profundo do orgulho de cada homem, colocando ali com a sua imensidão, com a sua força, dizendo: me mande algum dos seus valentes, quem é o que possa vir, afrontando, perguntando aonde estava o Deus de Israel, onde estava um homem que poderia guerrear com ele. Uma das frases mais lindas que Davi fala, são duas na verdade, uma delas é o seguinte: quem é esse incircunciso? Tipo assim, quem que é esse camarada que acha que pode ter força maior do que aqueles, e afrontando o exército do Deus vivo? Quem você acha que pode afrontar para atrapalhar os desígnios da sua vida? Quem você acha que pode ter força suficiente para mudar a história daquela que já está determinada com Deus na sua vida? Quem? Depois eles falam. Lembra quando ele desce? Golias pergunta: vocês estão achando que eu sou um cachorro para mandar uma criança para brincar comigo? E a famosa frase, né, onde Golias fala, ele olha para Golias repetindo isso, então Davi chega com clareza. Não sei, eles estavam numa distância, eu não lembro da distância aqui. E ele olhou para aquela imensidão, aquele problema real, como Gideão estava pensando na sua cabeça, a quantidade que era dos malequitas, os amalequitas, os medianitas, ele estava pensando na imensidão daquele povo que era considerado como gafanhotos pela quantidade. E ele olha ali naquele momento e fala: você vem com sua lança, você vem com sua espada, com seu escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Qual que é o meu armamento? Meu irmão, abre um parêntese de novo. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, não, meu irmão. Nossa luta é lá com os principados e potestades. A nossa luta e às vezes contra nós mesmos, que somos nossos piores inimigos, às vezes porque adquirimos coisas que nos fazem parar de andar dentro do propósito de Deus. Moisés, na hora que chega e vai consultar o Senhor, e vem o exército de Faraó atrás, e o mar está à sua frente, na hora que ele chega para o Senhor: o que nós vamos fazer, Senhor? Ele diz o seguinte: o que você está me perguntando? Diga ao povo que marche. Irmãos, a palavra para nós é o tempo todo, é marchar. A palavra para nós é falar: não fique parado, não se acomode. A palavra para nós é: não concorde com a situação que você se encontra hoje, porque você pode ser bem melhor daquilo que você é agora. A palavra é essa. E por favor, não entenda isso como uma motivação para o seu caminhar, não entenda isso como uma realidade da palavra daquele a quem você segue. Não tem como você perder, não tem como você errar, não tem como você falhar se você está nele. Agora, se você não estiver, aí agora vai falhar. E agora, nós sabemos muito bem, nessa confusão toda, que Gideão, ele entra no desespero, ele fala assim: se é o Senhor mesmo, por favor, espere aí que eu vou ali buscar, eu quero fazer uma oferenda. E naquele momento ele faz uma oferenda, ele busca ali, bolos de asmos, cabrito e tudo mais, e coloca na presença ali daquele anjo, e na hora que ele coloca, o anjo fala para ele: faça um pouquinho aqui, coloca em cima daquela rocha ali, e ali o próprio anjo toca com o cajado, e diz que ele é consumido pelo fogo.
Aquele anjo some. E Gideão fica desesperado, porque ele falou, nossa, é o Senhor mesmo. E agora eu vi o anjo do Senhor e agora eu vou morrer. Porque era só isso, eu estava querendo viver e até lá lutar, mas agora eu vou morrer. Não, a palavra fala, não, você não vai morrer. Porque o propósito agora não é de você morrer. O propósito agora é de você lutar, é de você pelejar, é de você levantar agora. Agora, mais do que nunca. Porém, o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Agora, meu irmão, você não deve temer, não é a hora de você morrer. Pelo contrário, agora é a hora de você viver. E essa parte de viver significa é a hora de você pegar as armas que o Eterno te concedeu. Mas eu quero saber se você é homem ou mulher suficiente para fazer isso. Eu fiz uma proposta com um grupo, falei assim, poxa, se nós tivermos, se é a guerra, por favor, que o Senhor nos conceda para estarmos na frente da batalha. Queremos ser os primeiros a tomar, seja flechada, seja lança, seja o que for, deixe na frente. Vocês sabiam que muitas pessoas falam assim, ô irmão, eu estou na brecha. Muitas pessoas não sabem o porquê desse negócio da palavra brecha, né? Muitas pessoas não sabem o que é que acontecia no meio de Israel, que era falar assim, vamos ficar na brecha, eu quero ficar na brecha. Sabe o que era, meus irmãos? Às vezes tinha tido uma rachadura na parte da muralha, no exército, e ali um dos homens estavam prontos de morrer, tinham pouco tempo de vida. Eles pediam para ser colocado no lugar onde estava a brecha ali, para que impedisse dos inimigos entrarem. Então, na hora que você falar que está na brecha, pense bem sobre isso. Você está disposto a fazer isso. Na hora que você falar assim, não, estou na brecha, eita glória. Pense a respeito. Você está disposto a dar agora a vida realmente em favor dos seus, mesmo no momento que você estiver no último instante da sua vida, disposto para poder ir para lá. Um dos participantes da igreja Batista Ramoriá, um senhor, João José, eu poderia contar a história dele aqui, vai ficar registrado em meu coração, meus filhos conhecerão essa história, a minha família conhecerá essa história e muitos outros conhecerão. Esse homem, num leito de morte praticamente, ele estava preocupado, que ele estava com a chave da igreja e não sabia quem iria abrir a igreja. Isso está na brecha. A preocupação com a obra até o último instante. Para alguns saberíamos, e talvez falariam que isso talvez é até uma certa loucura. A pregação do evangelho é uma loucura. A pregação da verdade, por quê? Já começa com alguém morrendo por você. É uma loucura. A pregação do evangelho, ela te leva a lugares bem diferentes daqueles que nós estamos acostumados. Gideão, naquele momento ali, ele começa a fazer prova de Deus. E nós sabemos muito bem da prova da Velã, que coloca lá e quer que naquele momento ali ela fique cheia, né, que venha a brisa e enche aquele lugar. Só a Velã, só ela vai ficar molhada e toda a terra vai ficar seca. Aí nós sabemos, aí naquele momento foi conforme ele tinha feito prova de Deus. Depois ele falou, não, que toda a terra fique molhada e só a Velã não fique molhada. Foi daquela forma que aconteceu. Ele precisava desses momentos mais seguros para tomar as decisões. Agora, meu irmão, preste bem atenção no resultado que esse homem gerou. Ele toca uma trombeta. E todos os que são da sua família se reúnem. Ele toca o chofar, para algumas traduções, talvez não pode estar aí, mas ele toca o chofar. E eis que agrupa-se toda a sua família. Eu acredito muitas vezes quando é falado aqui, quando você é chamado para fazer algum trabalho, quando você é chamado para poder fazer alguma coisa, é como se estivesse tocando um chofar para que você executasse aquilo. E eu já vi várias vezes o pastor Samuel fazendo isso aqui. Já viu o pastor Levi fazendo isso aqui? Já vi várias vezes o Renato fazendo isso aqui. Agora, está na hora de você ouvir esse chofar e reunir e ir. Porque depois que eles reuniram, foram avisados todas as outras tribos, e foram 4 tribos na verdade, foram avisados. Oh, meu Deus, agora a velocidade. E naquelas tribos ali nós sabemos muito bem que houve uma reunião. Cadê o número? Deixa eu ver se eu tenho as tribos aqui, se eu coloquei aqui bem na lateral, as tribos.
Sim, foram enviados para as tribos. Primeiro, né, claro, a de que Gideão participava, que era, né, que ele era um abiezrita, que é ótimo poder falar isso, e os Yasser de Zebulon e Naftali. 4 tribos. E o mais interessante é que ali naquele momento é a forma com que vai ser selecionada essa turma. No capítulo 7, começa a seleção dessa turma. E aí, o que vai me chamando a atenção é o que Gideão fala. Na hora que o Senhor fala no coração para ele, olha, tem muita gente aí, e essa gente aí vai te atrapalhar. Essa gente não vai produzir realmente o que precisa ser produzido, não. E mais ainda, para que eles não pensem que foram eles que conseguiram vencer, mas foi a mão do Senhor que os livrou. E ali no versículo 2, olha só, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que contigo está, mais do que, disse o Senhor ao Gideão, é demais o povo que está contigo para eu dar os medianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, o meu próprio poder me livrou. E agora pregou aos ouvidos do povo, quem for medroso, tímido, volte e retire-se da região montanhosa. Diz que naquele momento ali, 22.000 voltaram. E sobraram o quê? 10.000. Que bacana, hein? Nós tínhamos 32.000. Naquele momento em que é falado, olha, você que é tímido, medroso, vai para sua casa. Ei, ok. Aí nós temos o quê? Ficou uma quantidade de 10.000. Naquele momento ele fala assim, não são esses ainda. Manda eles para a água, para tomarem água. E aqueles que eu te falar, esse você vai selecionar. E tinha aqueles que dobravam assim, mas bebiam igual cachorro, pegando com a mão assim e lambendo a água. O Senhor disse, são esses. Foi meu pai. Por quê? Isso notoriamente permitia dizer que aqueles homens já eram tarimbados, literalmente para fazerem a obra, porque eram guerreiros já acostumados. Não me fale por quê. E nem consigo explicar com tamanha natureza, somente com um gesto daquilo que eles estavam fazendo. Só o Senhor podia saber disso. E diz que 9.700 foram mandados embora. Ficaram os 300. E com esses 300, muitos de nós conhecemos a história. Com esses 300, eu quero te informar que foram vencidos 135.000 midianitas. 135.000 midianitas. Mas como foi isso? De uma forma sobrenatural, óbvio. De uma forma que saiu do patamar humano, óbvio. Ele pega os 300 e faz 3 companhias com ele. E naquele momento ele fica com os cântaros, fica com as trombetas e fica ao redor. Mas antes disso ele tem uma confirmação do Senhor falando assim, você ainda está duvidando, né, Gideão? Você ainda não está acreditando em mim? Então vai até a guarnição deles, você vai ver o que aqueles guardas ali vão falar. E naquele momento ali, profeticamente, um dos homens fala, eu tive um sonho. E qual sonho foi? Eu vi um pão rolando e caiu e passou por cima até do meu comandante, lá da tenda do meu comandante. E ficou por cima disso. O outro disse, esse é o Gideão. Esse é o homem que está vindo contra nós. E ele, o Senhor nos entregou nas mãos dele. A própria guarnição falando ali, naquele momento Gideão sobe, mas ele sobe tão seguro e tão certo, como você, meu irmão, minha irmã, pode ter a segurança e a certeza que você irá vencer, porque já é profético isso na sua vida. Eles fazem isso, as 3 companhias tocam a trombeta e quebram os cântaros e vão com as suas, na mão esquerda, vão com as suas, com as tochas acesas. Sabe o que eles fizeram? Eles desesperados, os midianitas, os amalequitas, desesperados, eles desembanham suas próprias espadas. E começam a acertar um ao outro no desespero. E ali já começou a matança, eles mesmos matando a si mesmos. E aí Gideão começa com seus 300 indo atrás e perseguindo, e aquela coisa toda, meus irmãos.
e foram até os últimos. E nós obtemos a vitória claríssima. Não dá para poder contar detalhes agora das vitórias aqui. Nós obtemos a vitória claríssima de 300 homens que labutaram e pelejaram e venceram, porque Deus determinou isso. Porque Deus designou isso. Gideão, na hora que ele chega, todo o povo queria que ele assumisse o governo de Israel. Ele não quis ser o governador de Israel. Ele não quis. Mas ele fez uma coisa que me deixou transtornado. Está no capítulo 8, onde ele, a partir do versículo 22, e disse-lhe uma petição, Gideão pedindo ao povo: vos farei, dai-me cada um de vós os brincos de ouro de despojo. Os vencidos, de fato, usavam brincos de ouro porque eram ismaelitas. Disseram eles: de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou um brinco ao seu despojo. E foi o peso dos brincos de ouro que ele pediu, 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos, as candeias, as vestes de púrpura que traziam os reis dos medianitas, e afora as correntes que estavam no pescoço dos camelos. Fez Gideão deste ouro uma estola sacerdotal, e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após dela, a qual veio a ser tropeço a Gideão e a sua casa. Nós temos que tomar cuidado em todos os aspectos, como é que nós vamos para a guerra, depois de haver vencido. Tem uma parte muito interessante. Não sei se eu vou achar o texto. Veio aqui na minha cabeça agora. Depois, se você labutar, depois de haver labutado e pelejado, fique firme. Depois de você ter passado por tudo, fique firme. Porque não acabou. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Depois de você labutar, pelejar, a palavra para você é ficar firme. Até quando? Até quando? Até que você vá encontrar com o Senhor. Mas espera aí, quer dizer que eu não posso em nenhum momento ter uma folguinha? Não, não, a sua folga é labutar. A sua folga é pelejar. E depois disso, fique firme, porque vai vir mais. Não, mas espera aí, tribulação atrás de tribulação? Sim. Mas vai acontecer isso todas as vezes? É possível. Mas não vai ter uma folguinha, não? Talvez não. Alguns têm, outros não. Mas vai ser constante isso? Minha vida? Vai. Mas eu vou pensar bem, então, se eu vou me tornar cristão. É bom pensar mesmo. Se você quer ser um cristão genuíno, se você quer ser mesmo de Cristo genuinamente, é bom você pensar mesmo. Não venha porque você simplesmente achou bonitinhas as palavras, as canções ou o que seja ministrado. Venha porque foi determinado em seu coração. Porque você, para poder assumir isso, você tem que assumir com força e determinação também. Porque Deus tem que entrar na sua vida e fazer a diferença. E você que já está no Evangelho, a palavra é fique firme.
Amém? Você crê nisso? Você acredita nisso, meu irmão? Eu acredito. É isso que me faz tomar a decisão todos os dias de levantar, ir para a batalha, ir para a peleja. Qual que é a peleja? Talvez nós achamos que nós estamos tendo uma alucinação acerca das coisas. Não. A peleja, meu querido, é a partir do momento em que você começa a luta contra você mesmo, sobre as atitudes que você toma, as ações que você tem, aquilo que tem prejudicado você e o seu irmão. Talvez seja uma luta muito grande isso. A palavra fala para sermos como um só corpo, uma só vontade e um só desejo, onde o cabeça é Cristo. Gideão, ele entende que ele tinha, e ele ia vencer aqueles midianitas como um só homem, porque eles tinham que primeiro ser um só homem, aqueles 300 tinham que tornar como um só homem. Aqui, a igreja batista reformada tem que se tornar como só um corpo, onde o único cabeça é Cristo, onde a única liderança real presente é Cristo, e aqueles que são designados para serem portadores da voz do Senhor, possam estar na dependência única daquele que pode, e é o único Deus na nossa vida. Nós não aceitamos outro Deus senão o grande Adonai, o eterno, louvado seja o nome dele. E reconhecemos a autoridade suprema do nosso Messias, Jesus o Cristo. E reverenciamos ao Espírito, Ruach HaKodesh. Reconhecemos a autoridade nele na nossa vida. Sabemos que isso é a parte integrante. Esse é o nosso credo. Essa é a nossa consciência e ciência. E nós podemos vencer como um só homem todas as batalhas que foram propostas aqui. Você está mais animado ou desanimado? Porque eu te dei 2 porções, para você animar ou para você desanimar. Basta você decidir agora. Sócrates uma vez disse uma coisa. Não é jogador não, tá gente? Filósofo. Disse uma coisa. Na hora que ele estava a poder tomar cicuta, o veneno, ele disse um negócio que nos faz refletir. Vós ireis para a vida e eu para a morte. Qual o melhor caminho? Qual o melhor caminho, irmãos? A vida ou a morte? Paulo faz um trocadilho com a gente. Que ele fala o seguinte: se eu estou aqui vivendo, eu vim para poder servir vocês. Porque, na verdade, eu queria estar lá. Então, eu precisaria morrer. Mas, se eu estou aqui, então eu vou viver na intensidade maior que for preciso para poder servir a vocês. Imagine se cada um de nós tivesse esse mesmo pensamento de um para com o outro. Imagine se cada um de nós estivesse disposto a entrar nas guerras e batalhas de cada um aqui e vencê-las em nome do Senhor. A nos preocuparmos mais com os problemas e resoluções desses problemas dos nossos irmãos do que qualquer outra coisa. Imagine se um de nós, se todos nós, assumíssemos o compromisso de sermos suportes um do outro. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ai, meu Deus. Pai amado, Todo-Poderoso, o Senhor é maravilhoso, Pai, em tudo que o Senhor faz. O Senhor é tremendo, Senhor. O Senhor mostrou, Pai amado, para nós, que é necessário que depois de labutar, pelejar, nós temos que ficar firmes. Então significa que é até a morte, né, Senhor? Então significa que o Senhor deseja que nós assumamos o compromisso de fazer as coisas que precisam ser feitas, Pai. Por isso, Pai, em nome do Teu Filho amado, gere isso em nós, a ponto de não esquecermos que isso é uma determinação real do Senhor. Gere em nós, Senhor Deus, a ponto de assumirmos os nossos compromissos para fazer o Teu nome cada vez maior em nossas vidas. Para que as nossas obras apareçam? Sim, Senhor, mas para que vejam o Senhor em nós. E que nós venhamos cada vez mais diminuir, o Senhor crescer, Pai. Que todos vejam a glória do Senhor, Pai.
E que todos possam dizer, existe realmente um Deus, porque eu vi este Deus na vida daqueles que se tornaram tabernáculos vivos do Senhor, Pai. Nos dê esse privilégio, Pai. Nos dê essa honra, Senhor. Mas que não nos deixe afastar da Tua presença em momento algum, para que não venhamos errar como Israel errou e caiu nas mãos dos midianitas, mas nos deixe acertar como Gideão assumiu e aceitou para guerrearmos e vencermos e trazer a vitória e colocarmos diante do Senhor e dizer que tudo foi por causa do nome do Senhor. Pai, nós abençoamos a cada um nessa noite e dizemos que só o Senhor é Deus e não há nenhum outro Deus. Que só o Senhor reina na vida de cada um aqui, Pai. O Senhor conhece e sabe as necessidades? Sabe. O Senhor sabe lá no íntimo e no coração de cada um. Como algumas vezes estão até desanimados, outros, ó Deus, estão passando dificuldades, problemas, tribulações. Outros estão passando, Deus, vencer os obstáculos que são postos na vida deles. Vencer os pecados que às vezes nos assolam tanto, Senhor. Mas Deus vê, Deus, a vontade no coração de cada um agora, Senhor. Vê a determinação de cada um agora, Senhor Deus. Vê a disposição de cada um agora, Senhor. Ajude-os a concretizar, Senhor, a vontade e o desejo do para que o Teu nome seja louvado, engrandecido todos os dias e possamos dizer Baruch Rabá Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa é a nossa oração, essa é a nossa vontade. Que toda a congregação diga amém. Deus abençoe cada um. Amém.